Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horas os irmãos vão ver esse vídeo, mas hoje eu venho trazer aqui uma pauta que eu estou acompanhando nos últimos dias em Facebook, Instagram. É, sempre o mesmo discurso, sempre a mesma história, sempre os mesmos questionamentos de todos os anos. eh, Questionarem sobre Sexta-feira Santa, sobre Sábado de Aleluia. Vi que nessa semana que se passou teve mais alguns questionamentos sobre Exus e Pombogiras em banheiro e tudo mais, mas esse não é o assunto, né? O assunto que eu venho trazer hoje é que todo ano é o mesmo discurso, pessoas questionando quem faz o romper aleluia, pessoas que não questionam, pessoas que debatem este assunto. E eu acho que assim, acho que já ficou bem claro que a nossa religião ela não tem vínculo com a Igreja Católica. Nós temos fragmentos e resquícios ainda de um tempo que se era necessário se ocultar a nossa religião. E alguns resquícios disso se perpetuam até hoje por tradição e fundamento, onde algumas casas fazem, inclusive eu faço, né? Nós não deixamos de atender durante uma quaresma. Eu não deixo de atender, de bater um búzio, de fazer um serviço, de cortar no cruzeiro, no mato, numa praia, no quarto de santo, assim como eu, diversas pessoas fazem a mesma coisa. E se eu tiver que colocar pessoas no chão, por exemplo, fazer uma obrigação, eu faço a obrigação, né? Porque para mim é um período normal, é um período comum. Eu não faço quaresma, né? Eu não faço o período da quarta-feira de cinzas até o romper aleluia. Mas sim, na Semana Santa, sim, eu encaminho os orixás e trago de volta no sábado de aleluia. Assim como eu fui feito, né? Então, neste período, sim, neste período que eu fecho, eu encaminho os orixás até trazer no sábado, sim, eu não trabalho, não jogo búzia e não corto em lugar nenhum. Mas isso são questões de fundamentos passados, e assim como eu, diversas pessoas fazem isso. Mas hoje, olhando a internet, eu vejo algumas pessoas, alguns questionamentos de pessoas que não têm um pingo de noção, um pingo de conhecimento do porquê que isso hoje faz parte da religião de matriz africana, o porquê que se era necessário fazer isso, o porquê que nós precisávamos ter as imagens católicas dentro de um quarto de santo. Hoje não é mais necessário, mas eu tenho, assim como eu, diversas pessoas têm, e eu com muito orgulho eu não me desfaço das minhas imagens, né? Assim como eu fui feito, me acostumei com aquele quarto de santo, com a prateleira um pouco mais baixa, e em cima várias imagens católicas, né? E quem é mais antigo que eu, com certeza vai se lembrar do que eu estou falando, porque não tinham imagens africanas, né? Então, vou dar um exemplo, como é que de repente eu vou falar para um orixá de 40, 50 anos de feitura, que a partir de hoje essa imagem não é mais dele, simplesmente eu vou tirar essa imagem de um quarto de santo e eu vou quebrar, vou despachar, vou fazer qualquer coisa. Não, não é assim. Assim como eu não posso mudar um fundamento que me foi passado durante anos de eu romper uma aleluia num sábado, diferente aos orixás, mas daí muitas pessoas questionam isso. Mas essas mesmas pessoas que questionam isso ficam esperando a quaresma chegar para se virar de Exu a quaresma toda. Mas só um pouquinho. Se tu só cultua Exu na quaresma, por que tu está questionando? Né? Eu não estou dizendo isso e esse vídeo não está sendo específico para ninguém, quero deixar isso bem claro. Tá, pessoal, não é alfinetada para ninguém, até porque quem me conhece sabe que eu sou muito direto e eu falo diretamente para quem eu tenho que falar. Não é essa a questão, o assunto. Mas a questão é simples: se tu mandou para a guerra, tu traz; se tu não mandou, tu não traz. E respeita quem faça. Não tem muito assunto nisso aí. Só não pode querer questionar uma casa, uma família que mantém o fundamento, uma tradição, e pessoas que têm antiguíssimas dentro da religião que mantêm este fundamento. Outras pessoas não fazem, pessoas antigas também. E cada um, conforme o que aprendeu, vai fazer dentro da sua casa. Eu acredito que assim eu faço, né? E assim eu fui feito. Então, desejo um bom axé a todos. Essa é a minha opinião. Se alguém tiver alguma opinião, quiser colocar, quiser compartilhar, aí fica à vontade no comentário.
Deixo bem claro que isso não é especificamente para ninguém, não. É só pelas algumas postagens que eu estava vendo agora durante o dia. E todo ano é a mesma coisa. E cada ano vai piorando. E eu acho que a gente tem muito mais coisas para se preocupar do que isso, né? Graças a Deus, aos pais orixás, que muitos de nós temos condições de arriar um quarto de santo farto de Lodé Oromilaia, né? Temos condições de frente ao nosso orixás. Tem muitas pessoas que não têm essa condição muitas vezes na sua mesa, né? Então acho que a gente tem que agradecer muito isso aí. E eu acho que antes da gente questionar alguma coisa, a gente tem que procurar entender, buscar e saber um pouco mais. Todos nós sabemos que a nossa religião é de matriz africana, e o batuque ele tem muito resquício, ele tem muito fragmento sim da Igreja Católica. Isso faz parte do batuque, né? Como eu falei, as imagens, e eu não me desfaço. Então é simples, se tu não faz, respeita quem faça. É muito simples. Se tu não faz, tu vai respeitar. Só tu não pode questionar quem faz isso, quem faz um romper de aleluia, se durante a quaresma toda tu te vira de Exu e não mexe com o santo. Se tu não mexe com o santo, por que tu não vai mexer? Se tu não faz quaresma, tu não respeita, para ti é um dia normal, então não tem problema nenhum, né? Nós aqui em casa, por exemplo, trabalhamos na quaresma toda, seja para santo, para Exu, para caboclo, para Egum, seja o que for. Cortamos em cruzeiro, mato, praia, quarto de santo, e se tiver que dar obrigação para santo e botar filho no chão, a gente faz também, né? Apenas na Semana Santa, ali num dia específico, quando é mandado esse orixás para trazer no sábado, neste período sim nós não atendemos e não fazemos nada, mas antes disso nós trabalhamos normal. E não estou aqui para ensinar quem sou eu para isso. Estou aqui para deixar minha opinião diante de tantas que eu vi e que vejo nessas redes sociais também aí. E tem coisa muito pior aí para a gente se preocupar, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, um bom axé a todos. Desejo um bom ano a todos. Aqui a gente rompe aleluia sim. Meus irmãos que quiserem comentar, deixar um comentário, sintam-se à vontade, mas saibam que não é diretamente para ninguém, até porque quem me conhece sabe que eu sou bem direto e falo bem, e sou bem claro quando eu tenho que falar com alguma pessoa específica, tá, gente? Uma boa tarde, um bom dia, boa noite a todos.